Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo. Obrigado porque você colocou na sua agenda estar junto conosco nesta noite, para com esse culto darmos continuidade a essa nova semana. Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Eu gostaria de ver com você esse texto. É um texto lindo, mas um texto impressionante. Às vezes a gente acha que as palavras de Jesus não tinham, às vezes, uma ressonância positiva ou negativa em seus dias. E às vezes a gente imagina que todas as suas mensagens, as suas palavras eram simplesmente recebidas e bem recebidas. Porque esses textos que marcam a vida da gente nos evangelhos, hoje soam tão bem para nós. Mas naqueles dias, quando Jesus em João, relata aqui João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala isso, ele estava respondendo a uma interrogação de Tomé. Mas ao mesmo tempo era uma preocupação, uma interrogação em meio aos judeus. Eles estavam de alguma maneira se afastando da visão em Jesus Cristo, o Messias que deveria de vir, e eles estavam olhando para si mesmos e dizendo o seguinte: nós sabemos o caminho para chegar aos céus, nós sabemos o caminho para conhecermos a Deus. E Jesus vem e diz assim: vocês não conhecem nada, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém conhece o Pai se não olhar para mim mesmo. Sabem, queridos, hoje esse texto ele é discutido entre as principais religiões do mundo. Porque nas religiões do mundo, elas confrontam o cristianismo. E elas dizem o seguinte: que audácia o líder do cristianismo dizer assim, que ele é o caminho. Que atrevimento é Jesus Cristo, líder do cristianismo, que diz que ele é a verdade, que ele é a mensagem, que ele é o Pai, ele é a semelhança do Pai. E entre as grandes religiões do mundo existe essa polêmica. E eles dizem que Cristo atrevido em dizer para a humanidade que Ele é o caminho. Mas é incrível que quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo 14, você vê que não havia atrevimento nas palavras de Jesus Cristo, muito pelo contrário. Havia bondade, havia misericórdia, porque Ele olhava os seus filhos pelos quais Ele tinha vindo a essa terra, e via que eles estavam completamente desviados do próprio caminho. Por isso, nessa noite, eu queria discutir com você um pouquinho, através do Espírito Santo, as razões pelo qual Cristo disse essas palavras para Tomé, e pelos quais, através dos evangelhos e dos séculos, essa palavra chega para você nesta noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fiquei meditando nesse dia sobre esse texto, e eu fiquei pensando comigo mesmo: qual é o caminho que eu tenho andado? Qual é o caminho que tenho seguido? Na discussão entre as religiões existem as pressuposições equivocadas sobre religião. E nesta noite eu coloquei aqui na tela para vocês acompanharem comigo uma pequena visão de algumas pressuposições, de alguns pensamentos equivocados sobre as religiões no mundo. Você já ouviu essa frase? Todas as religiões são basicamente a mesma coisa? Às vezes conversamos com muitas pessoas, elas dizem o seguinte: olha, não importa se eu estou aqui, se eu estou ali, todas as religiões, elas são basicamente as mesmas coisas, mas será que nós cremos assim? Você crê assim? Será que as premissas básicas de todas as religiões são iguais? Todas elas ensinam a mesma coisa? Será que todos os caminhos nos levam a Deus? E as pessoas hoje buscam a unidade em meio à comunidade.
As pessoas hoje falam sobre a paternidade de um Deus universal. As pessoas hoje estão buscando unir-se até mesmo nos conceitos e na visão básica do Evangelho ou dentro da palavra. Não era bem assim o que Cristo ensinava, quando Ele afirma que Ele era o único caminho, a verdade e a vida. Simplesmente Ele estava colocando sobre os seus seguidores um movimento diferenciado. E esses seus seguidores posteriormente seriam chamados de cristãos. No tempo do apóstolo Paulo, ele mesmo foi chamado os seguidores do caminho. E ele coloca este movimento na contramão dos movimentos religiosos da sua época e agora do século 21. Queridos, muitas religiões falam dos seus líderes, homens que hoje não estão mais vivos, consequentemente estão mortos. Porém, o Evangelho anuncia um Cristo que esteve morto e agora está vivo. As grandes religiões do mundo, elas fazem peregrinações pelo ano todo, visitando os túmulos dos seus heróis espirituais. Você e eu, se formos ao túmulo do nosso líder, Jesus Cristo, você vai encontrá-lo vazio. Nosso Evangelho não termina na morte, mas termina em vitória, em um túmulo vazio, em um triunfo. O cristianismo começa aonde a religião termina, porque as religiões do mundo todo hoje terminam com sepulcros cheios, e o cristianismo começa onde eles estão com os sepulcros cheios, porque você e eu vemos no nosso líder a ressurreição. Sabem, queridos, o cristianismo se coloca em uma situação diferenciada quando comparada com as outras religiões mundiais. Eu olho para o livro de Atos e vejo Lucas escrevendo no verso 12 o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo, ele vinha e mostrava a singularidade do cristianismo. E a singularidade do cristianismo está baseada em Jesus Cristo. Ele é o único. Ele não é parecido com qualquer outro líder religioso. E você pode ver algumas diferenças nisso. Enquanto os líderes religiosos dizem o seguinte: sigam-me, e eu vou mostrar para vocês como encontrar a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Quando outros líderes dizem o seguinte: sigam-me, e eu vou mostrar para vocês o caminho da salvação, Jesus diz: eu sou o caminho, e é através de mim mesmo que você vai encontrar a verdade e a vida, a salvação. Enquanto outros dizem o seguinte: venha, porque eu vou mostrar para vocês o que é uma mente iluminada, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto os líderes das grandes religiões dizem: eu vou mostrar a muitas as portas que levam a Deus, Jesus diz assim: eu sou a única porta. Enquanto outros ensinam que vão nos levar a termos alimentos espirituais para saciar a nossa alma, Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida. E quando dizem que querem saciar a sede dos seus seguidores, Jesus diz: eu sou a água viva. Por muito tempo, filósofos e grandes líderes espirituais tentam encontrar nas religiões pontas de conexão, dizendo que tudo é basicamente a mesma coisa. Mas quando eu olho para o cristianismo, eu vejo que existem diferenças profundas entre esse movimento pelo qual você e eu fazemos parte e os movimentos que se faz através do mundo. Quando eu estou falando em religiões do mundo, você imagine o hinduísmo, o budismo, o próprio islamismo. As religiões que têm como premissa as pessoas fazendo algo para se livrarem dos seus sofrimentos.
Pessoas que creem que através das suas ações, das suas obras, das suas mutilações, vocês viram esses dias as imagens dos homens que seguem o islamismo, eles fazendo mutilações nos corpos através das cidades pelo mundo todo, buscando um favor de Deus, para que através das suas ações, através das suas mutilações, eles possam conhecer o Deus e possam se aproximar dele. E através do fazer, milhões de pessoas no mundo buscam entender melhor quem é Deus. Sabem, alguns dizem que vocês precisam desenvolver uma reflexão meditativa, como um monge budista. Ou você precisa fazer uma peregrinação uma vez por ano para um lugar pré-determinado, como também vimos uma grande religião no nosso país nesses últimos dias. E eles creem que através das suas peregrinações, através do fazer, eles vão conseguir misericórdia, bondade e aproximação de Deus na vida deles. Outros constantemente dão esmolas e fazem das esmolas realmente um processo do seu relacionamento com Deus, e imaginam que através das boas ações eles conseguem observar a visão de Deus sobre eles mesmos, e Deus desce e se aproxima deles através de suas obras. Outras pessoas buscam através dos espíritos, entre aspas, e dizem buscar orientação dos seus antepassados. Outros líderes religiosos dizem: olha, fique calmo, você ainda não conseguiu aprimorar a sua vida, você ainda não conseguiu melhorar a sua mente, você ainda tem que passar e ser provado por diversas reencarnações, para que através da reencarnação o seu espírito, o seu psique, o seu pneuma possa aprimorar e ser aprimorado até você chegar à perfeição. Muitos deles avaliam Jesus Cristo como um líder ético, que tinha um espírito renovado, e que através do karma, esse espírito foi sendo elevado para que Jesus, quando chegasse aqui na terra, fosse um homem ético, um homem com moral elevada, um homem bom. Todas essas formas, queridos, de o ser humano faz para alcançar a presença de Deus, para que ele possa ir num nível superior, mais elevado, para que ele possa construir uma experiência religiosa. Religiões centradas em méritos, aquilo de bom que eu faço. Qual é a diferença entre essas religiões e essa maneira de se relacionar com Deus e o cristianismo? Jesus veio a essa terra para alcançar você e a mim mesmo. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou. No grego habitar, o verbo se escreve skenu, e habitar é como se ele chegasse aqui e abrisse uma tenda, e através do habitar em tendas, ele vivesse em meio à humanidade. E Jesus veio, não foi através dos meus méritos, não foi através de ações humanas, mas foi através da ação de Deus, foi através das promessas de Deus, messiânicas colocadas em todo o Velho Testamento, que Jesus desceu. E vindo à plenitude dos tempos, eis que o menino nascido de mulher, diz Gálatas 4, verso 4, ele nasceu dessa forma miraculosa, na cidade de Belém. Cristo veio a esse mundo para revelar para você e para mim mesmo quem é Deus. Seguidores do caminho. O apóstolo Paulo,
no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 7. Por favor, abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versos 5 a 7. E vejam aí o que diz a palavra do Senhor. Tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, diz o texto. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Cristo veio a este mundo para nos ensinar um caminho diferente, quando comparado com os caminhos propostos pelo mundo. Cristo nos ensinou que não alcançamos a salvação por nossas próprias forças ou méritos. E ele diz outros aspectos que diferenciam o cristianismo de outras religiões. Deus é um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus pessoal, um Deus que se importa por você, um Deus que se esvaziou, um Deus, como diz o texto, que tornou-se, assumiu a forma de servo. Ele tornou-se em semelhança de homens, e através dessa semelhança como um homem, ele ligou a terra e o céu, e através da sua divindade, ele ligou o céu com a terra. Você crê nisto? Sabe o que diz o hinduísmo? Milhões de pessoas seguem o hinduísmo. Sabe o que ele diz? Tudo é Deus. Ele está em toda parte. Deus é um Deus impessoal. Você não pode ver, você não pode. Deus é um Deus impessoal. O hinduísmo nega Jesus como Filho encarnado de Deus. O que diz o budismo, por exemplo? Nunca Buda teve a convicção real de que Deus existe. Para Buda, Deus era algo simplesmente na mente do ser humano. Uma visão agnóstica da vida. No budismo, a vida é uma sucessão de reencarnações. Na busca da liberação do mal, do sofrimento, o que esses sistemas religiosos trazem para mim mesmo e para você? Quando eu tenho um sentimento de culpa, o que eles me oferecem? Quando eu busco salvação, o caminho para isto, qual é? Quando eu preciso de paz de espírito, pelos meus fracassos, pelos meus erros, a quem eu posso procurar? Queridos, as religiões não têm as mesmas bases. As religiões não têm a mesma crença. Não têm o mesmo líder. Todas as religiões são basicamente a mesma coisa. Você e eu não podemos aceitar. A segunda pressuposição equivocada sobre religião é essa frase: todas as religiões são encontradas no amor. Será que todas as religiões têm como base o amor? Será que elas são centradas no amor? O Deus da Bíblia demonstrou o seu amor de uma forma bem diferente. Ele não demonstrou o seu amor apenas em frases de retórica. Ele não demonstrou o seu amor simplesmente caminhando e entregando esmolas aqui ou ali. Mas o mais conhecido texto dos evangelhos e do cristianismo, que você conhece muito bem, João 3,16, o que ele diz? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o líder das grandes religiões que deixou uma mensagem como esta? Qual é a melhor definição, queridos, desse amor? Porque Deus amou. Qual é a melhor definição? Será que é a definição humana? A definição de um sentimento que Deus teve por você e por mim mesmo?
Nós aprendemos pela vida e aprendemos nos relacionamentos conjugais que o amor sentimento é muito frágil. Porque o amor sentimento ele é circunstancial. O amor sentimento ele ama se você é amado, ele perdoa se você é perdoado, ele enxerga se você é observado. Mas o amor que eu olho em João 3,16 é um amor que transcende ao amor sentimento. É o amor incondicional que vem daqui, que vem da cruz. É um amor que ama sem ser amado. É um amor que perdoa sem ser perdoado. E eu vejo a essência desse amor nesse texto da cartinha de João, no capítulo 4, verso 8. E esse texto diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui não diz assim, Deus tem amor. Nesse texto não diz assim, Deus sente e por isso o sentimento de Deus é transformado em amor. Aqui diz assim que o meu Deus, o seu Deus, Ele é em essência amor. E a coisa incrível é quando Ele olha para o ser humano, Ele vê a necessidade do ser humano, e aqui diz assim, que Ele amou, no capítulo 3,16, diz que Ele amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito. Mas quando eu vejo esse enviar, queridos, muitas vezes nós ficamos nessa dicotomia, dizendo o seguinte: não, o Pai ficou lá e veio o seu Filho, veio alguém abaixo do Pai, submisso ao Pai, mas será que foi isso que aconteceu? Quando eu olho para o Emanuel, Deus conosco, o que eu vejo nisso? Que foi um Deus que desceu a essa terra, se despiu da sua divindade, tornou-se como natureza humana, e através dessa natureza humana, obliterando a natureza divina, Ele veio para encontrar com você e comigo. Será que quando eu olho para as religiões do mundo e as religiões vigentes, que não têm a Bíblia como premissa, que não tem um Deus dessa Bíblia, será que os deuses que eles seguem conseguem apresentar um amor como esse? Deus em sua essência é amor, por isso Ele fez você, por isso Ele me criou. Por isso Ele juntou os DNAs do meu pai, da minha mãe, da minha mãe, do meu pai, e me criou. Porque Deus fez você e Deus criou a mim mesmo, porque Ele tinha necessidade de amar. Deus hoje faz você e a mim mesmo como um objeto de amor. E a razão de eu existir é porque Deus em sua essência, Ele é esse amor, e Ele me ama, e é por isso que Ele me criou. E queridos, esse amor é incompreensível, porque você está acostumado nessa ligação do amor-sentimento, que é um amor circunstancial, e você olha para os lados assim: não, eu vou me aproximar daqui, eu vou me aproximar para lá, porque aqui eu encontro carinho, aqui eu encontro afago, aqui eu encontro o sentimento, aqui eu encontro amor. Mas de repente o tempo vai fazendo com que haja uma corrosão, e você vai sentindo o amor esfriar, e aí você diz assim: puxa, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que vir para cá, porque aqui eu vou encontrar o amor novamente, que eu buscava do lado de lá, mas que lá esfriou, e aqui eu posso encontrá-lo. E é por isso que nós vivemos hoje numa grande era, que é a chamada era conjugal do século 21, a era do divórcio. Porque você e eu buscamos esse amor circunstancial, aonde quando ele esfria, pela minha necessidade, eu busco em outros lugares, é receber esse amor. Mas o amor de Deus é incompreensível, o amor de Deus é extravagante, diz Ellen White. Porque Ele é tão imenso que a gente não consegue mensurá-lo. Eu não consigo entender de forma plena como um Deus se esvaziou, como um Deus em sua essência amor me criou, e Ele veio a essa terra em busca de uma criatura imperfeita como sou eu. Como que um Deus fez isso? Como que um Deus faz isso? Nós jamais poderemos entender, queridos, em profundidade, o amor de Deus. Minha vida, talvez você possa estar pensando, quieto aí no seu banco, você pode dizer: pastor, você não conhece a minha história.
Por isso você fala desse Deus que é amor. Minha vida é uma desgraça. Eu nunca recebi amor. Eu não consigo hoje receber amor. E aonde vou, para onde vou, com quem me relaciono, os amores são frustrantes, porque são quebrados, são rachados. Eu não consigo sentir esse amor. Aonde está o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus quando em algum momento eu possa me sentir assim? Queridos, existe em 1 João, no capítulo 4, verso 9, esses dois versos maravilhosos, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sim, Deus revela esse amor. E Ele demonstrou, Ele não simplesmente ficou em palavras, Ele provou no sacrifício do seu próprio Filho. E aqui está, queridos, nesse texto, a grande diferença do cristianismo com as demais religiões do mundo. Um Deus que deu a sua vida por nós, por seus filhos, por suas criaturas. E quando eu olho para 1 João, no capítulo 3, verso 1, essa cartinha tem textos lindos sobre o amor de Deus. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Queridos, Deus buscava uma família para amar. E Ele quer você e eu, para que pertençamos à sua família. Eu acho isso incrível. Deus nos chamou e através da cruz de Cristo, Ele nos adotou através do selo do Espírito Santo, e Ele quer que eu hoje viva em família com Ele. Você e eu pertencemos à família de Deus. Você quer um texto mais lindo de a gente colocar no coração e começar a nossa semana? Com a certeza de que você e eu pertencemos à família desse Deus maravilhoso. Sabe, eu queria mostrar um texto para você, que você também conhece. Hoje eu só estou relembrando os textos bíblicos que você conhece muito bem. E nesse texto você vê o amor tetradimensional de Deus. Em Efésios, no capítulo 3, versos 17 e verso 18, o texto diz assim: e assim habite Cristo no nosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Não é só entender, eu preciso sentir, eu preciso experimentar, eu preciso viver este amor. Há pessoas que nunca sentiram esse amor, nunca experimentaram o amor de Deus de uma maneira real, de uma maneira pessoal, em sua jornada cristã. E Deus está dizendo através de João para você e para mim mesmo nesta noite: sinta o meu amor. Avalie a sua altura. Avalie a profundidade, diz Deus, do meu amor. Quão extenso é o amor de Deus? Quão extenso é o amor de Deus? É o suficiente para durar para sempre. Esta é a grande diferença entre o amor de Deus e o amor do ser humano. Um amor que dura para sempre. O amor de Deus é incondicional, e a sua extensão, volto a dizer, é o suficiente para durar para sempre. E a largura, o suficiente para estar em todo lugar, a qualquer tempo. Você nunca está sozinho. Aonde você for, por onde estiver, por onde andar, por onde você sentar, em todo o tempo, o amor de Deus está do teu lado. Quão profundo é este amor? O suficiente para lidar com toda e qualquer situação. Se eu hoje vim aqui, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando, eu estou no fundo do poço, o amor de Deus está abaixo do fundo do poço onde você está. Você consegue acreditar nisso? Talvez você não sinta,
Talvez em alguns momentos você não consegue experimentar, mas não é porque você não sente, não é porque você não consegue experimentar, que o amor de Deus não está ao teu lado. Quão alto é o amor de Deus? Ele é mais do que suficiente para perdoar você e eu. Será que estamos, queridos, vivendo esse amor? Será que nós estamos reconhecendo e sentindo na prática do nosso relacionamento com Deus esse amor? Ele é tão alto que Ele pode sempre reerguer qualquer ser humano. Ele pode me ajudar. Ele pode fazer com que eu possa recomeçar. Ele pode fazer com que hoje eu possa ouvir pelo Espírito Santo a palavra, a voz, eu te amo. Quem de fato é Jesus para você? Sabem, queridos, rapidamente eu queria ver ainda com você essa outra pressuposição. Todas as religiões nos levam à salvação. Será? Será que todas as religiões nos levam à salvação? Sabem, queridos, João 3,16, eu queria voltar nele. E aí tem aquela frasezinha que eu sei que você pensa muito sobre ela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse é um Deus que nos dá presentes, né, irmão Zenaide? O cristianismo é centrado, queridos, em uma dádiva, num presente, num dom. Este conceito não está presente nas grandes religiões do mundo. O cristianismo diz de um Deus que diz assim para mim mesmo: eu quero que você aceite o meu presente, porque eu te amei tanto. Eu te amei tanto e eu não te enviei um anjo. Eu te enviei tanto, eu te amei tanto, mas eu não te enviei um profeta. Eu amei o mundo de tal maneira, mas não enviei para o mundo um líder moral. Eu amei o mundo de tal maneira, mas eu não mandei para o mundo um líder ético, um líder revolucionário. Eu enviei meu Filho, unigênito, único de sua espécie. O que isso quer dizer? Que esse Cristo entrou na agenda humana e tornou-se igual a mim mesmo e a você, para que Ele pudesse me alcançar, porque Ele me ama. Sabem, queridos, eu poderia continuar aqui lendo os textos, Hebreus 9:22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu olho para esse texto, e isto me revela que foi através do resultado do pecado, foi através do salário do pecado, foi através da transgressão do ser humano que o pecado cobrou o seu preço, derramamento de sangue. E aí Cristo entra em cena e Ele diz: eu paguei o preço do pecado por você. Eu criei você, mas eu vou pagar por você o preço de seus erros, dos seus fracassos. Eu olho para a cruz e vejo que ontem ela pagou o preço do meu erro. Eu olho para a cruz e vejo que hoje ela paga o preço do meu erro. Eu olho para a cruz e sei que os meus erros e os meus fracassos do futuro serão pagos por essa cruz. Por isso precisamos viver nessa certeza. Precisamos andar neste caminho para que você e eu possamos viver sem culpa, sem tristeza, em paz. Deus olha para mim e diz assim: todos os pecados, meu filho Claudenir, que você cometeu, o meu filho Jesus tomou sobre si. E a vida que meu filho Jesus merecia, Ele deu para você, para que você pudesse viver a vida dele. O que eu posso dizer? Simplesmente: Senhor, obrigado, porque eu não mereço,
Por esta razão, eu olho para João 19:30, que ele diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando eu olho para esse texto, quando eu vejo uma das últimas frases que Jesus disse, a última frase que ele disse assim, está consumado. Consumado significa, está pago, o preço está pago, eu paguei, eu paguei, eu paguei. Aqui está, querido amigo, querido irmão, aqui está a grande diferença entre as religiões do mundo e a religião ou o cristianismo. As religiões do mundo diz assim: faça, 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 porque fazendo você vai sentir um Deus se aproximar de você. O cristianismo diz assim: Deus dizendo para você e para mim mesmo, eu te dei de presente. Eu paguei o preço, eu paguei o preço, eu paguei o preço. Sabem, queridos, este é um dos diamantes mais valiosos do mundo. Ele foi dividido em 9 partes. Ele custa $400 milhões. E o diamante Cullinan, ele está hoje sobre a responsabilidade da realeza inglesa. E no cetro da rainha da Inglaterra, este diamante foi colocado. Ele está ali bem no centro do cetro da rainha da Inglaterra. Talvez se transformássemos em reais, 1,2 bilhão hoje, talvez seria o valor de um diamante como esse. Você já imaginou? Se você pensasse o seguinte: eu quero pegar esse diamante, quero comprá-lo para dar para minha esposa. E você chegasse para o Reino Unido e dissesse: olha, eu vim aqui para comprar. E você tirasse do seu bolso uma nota de $1 para poder comprar esse diamante. O que diria as pessoas que cuidam desse diamante? Está louco? Está brincando? Está ficando varrido? Talvez até levasse você preso pela aberração da tua iniciativa e do teu atrevimento. Queridos, quanto valeu a cruz de um Deus? Quanto vale? Sabe o que muitas vezes você e eu queremos fazer? Nós queremos comprar essa ação tão valiosa na nossa vida com $1 na mão. Eu digo assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. E você tenta, através da sua justiça, que Isaías coloca lá no fundo do poço, você tira do bolso e assim: eu quero pagar. E Jesus na cruz disse para você: está consumado, eu paguei por você, eu paguei o preço. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Ter fé. Eu preciso crer. Porque em João 3,16 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê, queridos, que esse Jesus não é apenas um ser ético que viveu no passado. Crê que esse Jesus Cristo não é simplesmente um Cristo histórico, como muitas pessoas querem, através da razão, resolver se ele veio, não veio, o que aconteceu, o que não aconteceu, e tentam, através da razão, explicar o inexplicável, a encarnação de Jesus Cristo, sua ressurreição. Crer é você muitas vezes dar um passo no escuro, mas ter a certeza que esse Deus te vê, e que Ele pode, e que Ele tudo fará por você e por mim mesmo. Crer, queridos, vai muito além de uma ideologia, porque Satanás também crê que Deus existe.
vai muito além das nossas ações. Crer num relacionamento real com Jesus Cristo, uma vida real com esse Cristo, é uma convivência de quem conhece esse Cristo pelo sua comunhão, pelo seu relacionamento, pela sua aproximação desse Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora através dele a todos os homens. A graça, queridos, às vezes nós queremos também colocá-la dentro de uma roupagem, de uma doutrina, de uma palavra. Graça, ela foi encarnada na figura e na presença de um Deus, Emanuel, aqui conosco. Graça nada mais é do que Cristo Jesus, que nos salva, que nos redime, que nos perdoa. Eu estou aqui fechando os textos para a gente terminar. E eu queria fazer um convite para você nesta noite, através do Espírito de Deus. Que Deus nos impulsione, que Deus nos ilumine, que através da oração a gente busque o Espírito Santo para que Ele nos faça entender a amplitude desse amor de Deus. Porque Deus não pede nada da minha vida e nem da sua. O que Deus pede? Simplesmente: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, o que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou cear com você. Que você abra essa porta. Que você permita que esse Jesus Cristo invada a sua vida. Que você e eu possamos nos entregar a Ele a cada minuto, a cada segundo, que possamos sentir e experimentar esse amor. Porque Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. Falem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Colocai-vos em pé, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus, é incrível como Satanás, ele coloca no conflito, no grande conflito, as suas contrafações. E às vezes em nossa trajetória, em nossa jornada, nós ouvimos tantas vozes das grandes religiões que oferecem os grandes caminhos através da cultura vigente deste mundo. E muitas vezes nós olhamos para essas culturas. Às vezes nós somos tentados em acreditar em algumas coisas que elas nos apresentam. Mas nos ajude a centrarmos nossos olhares para a Tua Palavra. E através do caminho, através da verdade, através da vida encarnada em Jesus Cristo, possamos desenvolver em nossa vida um relacionamento com Deus que não nos pede nada, simplesmente Ele diz: abra teu coração, eu quero almoçar com você, eu quero viver com você, eu quero estar ao teu lado. Estamos, Senhor, voltando para casa, dando continuidade a essa nova semana, que possamos descansar em teus braços de amor, de confiança, de um Deus que está ao nosso lado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.